Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula, tá? Hoje iremos dar continuidade à aula anterior, iremos tratar hoje sobre funções elementares, uma continuidade da aula número 1, e vamos falar um pouco de função inversa. Hoje a gente vai abordar um pouco de função injetora, sobrejetora e bijetora também. Bom, entre as funções elementares iremos trabalhar com as funções polinomiais, funções racionais, função potência e função definida por partes, tá bom? Vamos iniciar então. Analisando o gráfico acima, eu gostaria de determinar o f de 2 e o f de 5, tá bom? O que seria o nosso f de 2 no caso? Alguém poderia me dizer qual é a imagem quando x vale 2, olhando para o nosso gráfico? Quanto seria o f de 2? Tem gente fazendo assim, sem medo. Vale quanto? 4, tá? Vale 4. Apesar que você está apenas abscissa 1 e a ordenada 1, mas o f de 2 vale quanto? 4, corretamente. E o nosso f de 5? Ele não é exato, né? Me dê um valor aproximado, mas que seja coerente. Quanto é que seria a nossa imagem quando a nossa abscissa vale 5? Quanto? Menos meio? Um pouquinho acima, tá? Um pouquinho acima. Mas eu consideraria assim um menos meio, menos 0,5 ou menos 0,6 aproximadamente. Tudo bem? Tranquilo aí? E o domínio? Determine o domínio e a imagem da função. Olha bem, como é definido o domínio de uma imagem? São todos os valores de x, não é isso? Que pertence a esse gráfico, tá bom? Cuidado, eu não vou analisar o domínio sendo números reais. Analisando o gráfico, quem são todos os possíveis valores para x nesse gráfico aí? Vai onde inicia e onde termina? Deixa eu olhar aqui o gráfico, só para mim não me perder. E aí ele vai particionando isso aqui, tá? Começa no 0 e vai até esse ponto que vale quanto? 7, tudo bem? Então o domínio dessa nossa função, ela vai do 0. Mas esse 0 é aberto ou é fechado? Fechado, ele não pertence? Ele não pertence ao domínio? Tá bom? Então inicia no 0 e vai até o 7. Muito bem, correto. E a nossa imagem? Quem seria a imagem dessa função? Olha para o gráfico. Olhe para o gráfico. Não, olhe para mim, olhe para o gráfico. Quem é a imagem? A imagem são todos os valores de y. Sim ou não? Quem é o menor valor aí da imagem? Basta você pegar uma reta horizontal e traçar para cá, para o eixo y. Pensa daqui, ó, o menor valor. Quem é o menor valor aqui do eixo y nesse gráfico? Seria quanto? 2 negativo. Então a imagem da minha função... A imagem da minha função f começa no 2 negativo. E esse 2 também ele é um número o quê? Fechado. Tudo bem? E qual é o maior valor? Aqui tem várias imagens. Eu posso traçar retas horizontais, mas esse aqui é o maior valor. Concorda? E nesse maior valor, quanto seria a imagem da minha função? Seria quanto? Qual seria? Qual seria o valor maior da imagem da minha função? Quanto? Estão tímidos ainda? Vamos lá, vamos falar. Qual é o valor maior? 4. Basta você conferir. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Sim ou não? Alguma dúvida nessa parte, gente? Sim ou não? Aqui o menor valor é o 2, e menos 2, desculpa, e o maior valor é o 4. Então vai de menos 2 a quanto? A 4. Posso prosseguir? Ficou alguma dúvida nessa análise da imagem, que é no eixo x? E a nossa, nosso domínio no eixo x e a nossa imagem no eixo y. Ficou alguma dúvida? Não? Vou prosseguir então. Posso sim, tranquilo, tá? O que é o domínio da função? São todos os valores de x, que podem ser presenciados nesse gráfico. Vou te dar um exemplo, que vai ter o quê? Um x e um y. O valor de x na abscissa e o y na ordenada, tá? Aí eu vou falar assim, professor, quem são esses valores de x? Eu vou olhar com calma aqui no gráfico, tá?
Se você traçar aqui retas verticais, eu vou ter valores de x, vários valores de x, que vai ter um y correspondente. Agora eu vou pegar um x qualquer negativo. Pega esse ponto bem aqui, é um x. Não importa se ele é menos 1 ou menos 2. Se eu traçar uma vertical para cima ou para baixo, ele vai cortar o gráfico? Ele corta o gráfico em algum momento? Não. Então isso quer dizer que esse valor de x ele não pertence ao domínio da função. Então se eu traçar retas verticais aqui, nesse sentido de retas verticais, eu vou ter os valores de x aqui, ó. Todos esses valores de x que vai do zero até quem? O 7. Seria o domínio o quê? Da minha função. O domínio da minha função. Tudo bem? E a imagem seria do menor valor, que seria, no caso, quem aqui? O menos 2. E vai até quem? O 4. Deu para entender? Eu poderia dizer que essa função vai dos reais nos reais? O gráfico da função vai dos reais nos reais? Não. Eu tenho valores negativos que não tem imagem, eu tenho valores aqui que não tem imagem. Então o domínio da minha função está restrito entre 0 e 7, tudo bem? E a imagem está entre menos 2 e 4. Posso prosseguir? Tranquilo aí, amiga? Mais alguma pergunta ou não em relação a isso? Não? Tudo bem. Vamos aqui para a próxima questão. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eu não estou pedindo gráfico. O que eu estou pedindo agora para vocês é a questão de determinar a imagem da função quando o meu x vale quanto? Menos 4. Como é que você determina agora a imagem dessa função? Como é que você vai conseguir determinar? Qual o procedimento que vocês fazem? Onde tem x, onde tem quem? X, eu vou trocar por quem? Por menos 4. Então eu pego a minha função f de x, que é 3x menos 1, tudo bem? E onde tem x aqui, cadê meu apagador? Onde tem um x, eu vou substituir por menos 4. Como é um número negativo, você coloca ele dentro de um parênteses, tudo bem? Vamos lá, 3 vezes menos 4 dá quanto? Menos 12. Menos 12 com quem? Com menos 1. Isso aqui dá quanto? Menos 13. Tranquilo? Tá? Vamos para a próxima. Como é que eu faço essa próxima agora? Da mesma forma. Da mesma forma, só que em vez de ser um número, agora eu tenho aqui um binômio, m menos 1. Tudo bem? Então eu vou fazer como? 3 vezes a minha função. Valor de x. Só que meu valor de x agora, ele está sendo trocado por quem? Por m menos 1. Tudo bem? Então, onde tem x, eu faço a substituição por quem? Por m menos 1. Alguém poderia me dizer como é que vai ficar aqui? Como é que fica esse m menos 1? Cuidado para não errar. Eu gosto sempre de falar dos erros, para a gente não cometer os erros. 3 vezes x. Como é que fica aqui então? Fale mais alto, por favor. 3 vezes m. Só isso, m menos 1? Está faltando alguma coisa. Está faltando o que, amigos? Parênteses. São erros básicos do ensino fundamental, mas se tu não colocar o parênteses, tu vai errar. Não esqueçam, tá bom? Por quê, professor? Porque aqui não é um único elemento, tá bom? É um binômio, são 2. Então fica 3 vezes. E, professor, se eu fizer isso aqui, está correto? Não, está errado, tá bom? Não esqueça, 3 vezes m menos 1, 3 vezes x, que é m menos 1. E ainda falta quem ainda? O menos 1. Tranquilo aí? Deu para compreender? Sim ou não? Tranquilo? Vou prosseguir. O que é que a gente vai fazer agora? Distributiva. 3 vezes m. 3 vezes menos 1. Menos 3. E ainda tem quem? Menos 1. Terminou? Não. Quanto é menos 3 com menos 1? Então fica 3m menos 4. Alguma dúvida? Não? Ok. Vamos lá, vamos entrar numa parte boa, que agora é o quociente da diferença de Newton, tá bom? E vai ser importante na parte posterior do nosso conteúdo, da nossa disciplina, tá? Quociente, divisão, tranquilo. Só que quando se fala de divisão,
Alguém poderia me dizer quanto é 5 dividido para zero? Quanto é 5 dividido para zero? Não existe, é indeterminada, né, a definição, não existe nenhuma divisão quando o denominador é zero, divisão por zero. Mas quando a gente for trabalhar com funções, não importa se eu vou ter um polinômio embaixo, o que eu tiver embaixo tem que ser diferente de quê? De zero. Essa ideia é básica, vem do ensino fundamental, e eu necessito dessa ideia básica. Não existe nenhuma divisão por zero, tranquilo. Então a gente continua com esse mesmo raciocínio ainda, tá bom? Não deixe de lembrar dessa ideia do raciocínio da diferença. Numa divisão, o denominador tem que ser diferente de zero. Então vamos lá, presta atenção no que está escrito aqui. Coloca a imagem, por favor, do slide. Isso. Tudo. Bom, vamos analisar aqui esse quociente de Newton, tá bom? Como é uma divisão, é um quociente, o H tem que ser o quê? Diferente de zero. Tudo bem? Vamos prosseguir então? Bom, para esse quociente de Newton, agora eu vou calcular, usando esse quociente, eu quero calcular o f de AX somado com B. É a mesma ideia da questão anterior, só que agora tem mais conta. Tudo bem? Tem mais conta. Tá? Quanto é que vale agora, teoricamente, o meu x? Está valendo por quem? AX somado com B. Esse é o valor do meu x. Então, onde tem aqui o x, eu devo trocar por quem agora? Por AX mais B. Esse é o procedimento para calcular a imagem. Alguma dúvida aqui, amigos? Não? Posso prosseguir? Então, vamos lá. Me ajuda aí, então. F de x. Quem é o meu x? Quem é o meu x? AX mais B. Então, coloco aqui, vou até mudar a cor para ver se vai facilitar aqui. AX mais B, que é o meu x, somado com quem? Somado com H. Tá bom? Eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Volta ao slide, errei. Me desculpa. Errei. Só aqui, tá? Me desculpe, bem aqui. Só aqui tem um errozinho. Só na escrita, tá bom? Pronto. Me corrijam também se eu errar, tá? Se eu fizer errado, vocês vão aceitar o errado? Bom, a minha função é AX somado com B, tá bom? F de x é AX somado com B. Então, é A vezes o x. Quem é o meu x aqui no caso? Quem seria o meu x? Vamos lá. A vezes o meu x. Quem seria o meu x? Como é que fica? Tá, bora lá então. Olha, f de x, ax mais b mais h menos o f de x. Quem é a minha função? Ax mais b, tá? O que está errado aqui? A minha função f de x é ax mais b. Só que aqui entra no mesmo mérito, são dois monômios, tá bom? É um binômio. Então eu preciso colocar aqui através de um quê? Parênteses. Tá dando para compreender? Tá? F de x mais h, é esse aqui. Menos o f de x. Quem é o f de x? Ax mais b. Dentro de um quê? Parênteses. Dividido por quem? Por h. Tudo bem? Tem que fazer o jogo de sinal aqui, né? Então vai ficar o quê? Ax mais b mais h, menos com mais dá menos, sai o quê? Menos ax, e menos com mais dá menos, sai menos o quê? Menos b. Tudo isso dividido por quem? Por h. O que é que dá para a gente fazer agora aqui? Dá para cancelar alguém ou não? Dá para cancelar quem? Ax positivo com ax o quê? Negativo. São termos simétricos. Quem mais?
B positivo, com B o quê? Negativo. Que mais? Sobrou quem aqui? Acho que tem algum erro aqui, não tem? Tem. Qual foi meu erro aí? X mais H. Correto. Correto. Tá certo? O que está escrito aqui mesmo? X mais H. Esse foi o meu erro, correto? Sim ou não? Alguém percebeu o erro ou não? Tá? É A vezes o X. Quem é meu X aqui? X mais H. Obrigado aí pela ajuda, tá certo? A vezes X mais H. Correto. Tudo bem? Mas está faltando quem ainda? O B. Muito obrigado pela ajuda aí, tá certo? E aí vai ficar quem? AX mais AH. Então aqui eu tenho meu A mais o AH, tá certo? E aí permanece o mesmo corte, tá bom? Vai permanecer o mesmo corte. E aqui no final vai ficar o quê? AH dividido por quem? Por H. Posso ou não cancelar o H? Tem certeza? Por quê? Porque o H é o quê? Diferente de quem? De zero. Então aqui eu posso cancelar o H e aqui vai restar apenas quem? O meu A. Só uma perguntinha. Se você analisar esse f de x, o meu resultado deu apenas quem? Apenas quem? O A. E esse modelo dessa minha função é uma função polinomial do primeiro grau. Estão lembrados? Sim ou não? Se eu usasse o quociente de Newton para essa função, agora vi uma pergunta para ver se alguém consegue me responder, tá bom? Pega essa função. É o mesmo modelo, correto? Quanto é que seria esse quociente de Newton usando essa função? Quanto é que daria? Quem arrisca? Quem arrisca me dizer? Aqui eu usei letras, álgebra, tá bom? Aí eu vou trocar AX mais B por quanto agora? 3x mais 4. Quem arrisca me dizer quanto é que daria esse quociente de Newton? Quanto? Daria quanto? 3. Aí eu falo, professor, não estou entendendo por que daria 3. Eu não fiz de forma algébrica? Quanto foi que deu o valor final? Qual foi o valor final que deu aqui? A. Deu o valor da letra A. Mas se eu olhar aqui para essa função, quem seria a minha letra A? 3. Então, se fosse fazer todo esse processo com essa função do primeiro grau, função polinomial do primeiro grau, no final daria qual numeral? 3. Deu para compreender isso daí? Sim ou não? Tá? Seria apenas trocando as letras por esses números, por esses coeficientes. Tá bom? Isso aí tem a ver com conteúdo futuramente aí. Tá bom? A segunda, no caso, é o f de x igual a 1 sobre x. Essa aqui fica para vocês fazerem, senão a gente vai atrasar um pouquinho aqui, tem muita coisa ainda para estudarmos, tá bom? Vamos lá. E vamos passar agora para a questão do domínio das funções. Na tua prova vai cair domínio de função, já estou adiantando para você, tá bom? Para você especificar o domínio de função, tá bom? Quando não especificado o domínio de uma função, o maior subconjunto A contido nos reais tal que a função esteja definida. Contudo, para a gente determinar esse maior conjunto, é necessário fazermos algumas considerações, pois podem haver restrições sobre o domínio de uma função. Tá, você vai já me entender aqui nessa questão. Vou apagar aqui. Vamos lá. Quando a gente vai analisar qualquer função, a gente já está considerando o domínio de reais nos reais, tudo bem? Dos reais nos números o quê? Reais. Agora a pergunta é, sem traçar o gráfico, sem esboçar o gráfico, será se todos os números reais são válidos dentro do domínio? Sim ou não? A gente vai ter que analisar isso. É esse que é o objetivo agora. Primeira pergunta, isso aqui não é um quociente? Qual é a condição necessária para existir esse quociente aqui? O denominador tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, eu tenho que partir do princípio que x² mais 2x tem que ser diferente de zero. Mas esse diferente de zero pode ser aqui positivo, negativo, tanto faz? Sim ou não? Pensa aí. Se você tiver dúvida com as letras, joga número. Tipo aqui, não é um número 5? Eu poderia ter
Tipo 5 dividido por 3, e eu poderia ter 5 dividido por quem? Por menos 3. Eu só não posso ter 5 dividido por quanto? Por 0. Então a única restrição aqui que eu tenho é que o denominador, ele deve ser o quê? Diferente de 0. Ou tem outra restrição aqui? Está dando para compreender? Então, o denominador, x² mais 2x, ele não pode ser diferente, ele tem que ser diferente de quê? De 0. Tá bom? Vamos prosseguir. Como é que a gente vai fazer isso daí? Eu vou fazer dessa maneira aqui. Vamos utilizar fatoração por fator comum. Tem 2, 3 maneiras de fazer isso aqui. Eu vou usar fatoração por fator comum. Coloco um x em evidência, tá? Vai ficar x ao quadrado, fica x vezes x, e aqui o x corta com x, eu posso colocar o 2. Tudo bem? Tranquilo aqui? X vezes x mais 2. Isso aqui tem que ser o quê? Diferente de 0. Como é que a gente vai analisar agora esse cenário? Eu posso pensar de 2 maneiras aqui. Eu posso tentar verificar as raízes de forma bem imediata. Tipo, isso aqui não é uma multiplicação, um produto? Então, eu tenho que pensar uma multiplicação de 2 números, mas de forma que ele dê o quê? Diferente de 0. Eu vou colocar uma reta aqui, como vocês acredito aprenderam lá no teu primeiro ano do ensino médio, tá? E eu vou analisar esse primeiro fator. Que é esse primeiro fator? X. Ele tem que ser diferente de 0. Qual é o valor aqui que ele tem que ser diferente de 0? A minha raiz, no caso. A raiz. 0. Então, esse x, ele tem que ser o quê? Igual ou diferente de 0? Diferente. Então, se é diferente, a bola é aberta ou fechada? A bola aberta. Se eu colocar a bola fechada, eu estou dizendo que ele pode ser igual a quem? A 0. Então, a bola é aberta. Tá bom? Bom, à direita são valores positivos e à esquerda são valores o quê? Negativo. Basta você pensar que isso aqui é uma reta crescente, tá? Poderia pensar dessa maneira aqui. Tá bom? A direita é positiva e a esquerda é o quê? Negativa. Vamos analisar agora o outro fator. Quem é o outro fator aqui? X mais 2. Quem é a raiz de x mais 2? Raiz. Quem seria a raiz de x mais 2? Pensa numa função do primeiro grau. Quem seria a raiz de x mais 2? Você sabe o que é raiz? Sabe ou não? Me diga, você sabe o que é raiz? Sabem ou não? E um detalhe, a gente vai usar muito essa palavra ainda. Raiz. O que é uma raiz? É o quê? Quando a gente iguala a 0, o quê? A função. Ele está correto. Gravem essa frase. Raiz é quando você pega a tua função e iguala o quê? A 0. Tá? Eu vou até dar um tempinho aqui para te explicar isso, porque vai cair nas próximas funções. Não importa qual seja. Função afim, função polinomial quadrática, tá? Função cúbica, função seno, cosseno, tangente, exponencial, logarítmica, todas é a mesma ideia. O que é a raiz? É quando eu pego a função igual o quê? A 0. Em outras palavras, que vocês lembram dos gráficos, é quando a minha função corta o eixo x. Isso aqui é chamado de uma o quê? Raiz. Pensa lá na função quadrática. Pega um gráfico qualquer, cortou o eixo x, isso aqui é chamado de quê? Raiz. Mas quando é que eu encontro a raiz? Quando eu pego a função igual o quê? A 0. Deu para entender o que é uma raiz agora, senhores? Sim ou não? Sim mesmo? Tranquilo. Então, bora lá. X mais 2. Como é que eu faço para isso aqui dar 0? Eu igualo a quem? A 0. Qual é o número que vai zerar isso aqui? Não é o 2 negativo? É ou não? É o 2 negativo. Então, quem é a raiz? É o menos 2. Tudo bem? Então, vou fazer aqui. O menos 2 está à direita ou à esquerda? À esquerda. Então, vou colocar o menos 2 bem aqui. Aberto ou fechada? Fechado? Aberto. Porque se eu colocar fechado, estou considerando aqui que vai dar 0. Está dando para compreender ou não? Se eu colocar o fechado, quando eu fizer a conta com o 2 negativo, vai dar 0. E aí vai ser 5 dividido por 0, aí não vai funcionar. Então tem que ser aberto. Eu tiro o 2 da jogada. Tudo bem? Então vamos lá. 2 negativo. Tá? Bom, isso aqui é crescente ou decrescente? Se eu analisar esse fator como uma função afim. O A aqui não vale 1, coeficiente angular, então está subindo também. A direita é positivo e a esquerda é o quê? Negativo. Qual é o próximo passo? Quem lembra numa inequação produto? Eu tenho que ver para ele dar diferente de 0. Como é que vai ser isso daí agora?
Eu só tenho dois valores, tá certo? Ou é o 2 positivo ou o 2 o quê? Aí, porque normalmente a gente faz isso aqui da seguinte maneira. Ah, professor, eu vou achar a interseção. Mas não é preciso achar a interseção aqui, porque aqui apenas eu quero que seja diferente de quem? De zero. Então, o domínio da minha função vai ser todos os números o quê? Reais, só não pode ser dois elementos. Quem seriam eles? O zero e quem é o outro número? Quem é o outro numeral? 2 negativo, não é isso? Vou colocar em ordem aqui para ficar corretamente. O menos 2 e o 0. Entre parênteses, não, entre o quê? Entre chaves, tudo bem? Então o domínio da minha função é todos os reais, tirando o 2 negativo e tirando quem? O 0. Tranquilo? Fechou? E é nessa daí? Como é que a gente vai fazer agora isso daí? Raiz sexta de x² menos 2x menos 8. Quero achar o domínio da função. Como é que a gente vai achar o domínio dessa função aí? Vamos lá. Primeira pergunta. Tem alguma restrição dentro da raiz? Lá não é raiz quadrada, né? É raiz sexta. Mas o índice é par ou é um índice ímpar? Par. Quanto é a raiz quadrada de 4? E a raiz quadrada de menos 4? A raiz quadrada de menos 4 é quanto? Não existe. Mas por que não existe? Por que não existe? Hein? Se você for fazer uma... Lembra que a questão da raiz quadrada, eu vou procurar uma potência com índice elevado ao quadrado. Quando eu for calcular uma raiz sexta, eu vou calcular uma potência elevada a sexta, que vai ter que dar um número positivo ou negativo. No caso da raiz com índice 6, sempre vai ser um número positivo ou negativo? Sempre vai ser um número positivo ou negativo? Positivo. Então, a raiz sexta dessa minha expressão, eu não sei quanto vai dar, mas a única coisa que eu tenho que ter em mente é que x² menos 2x menos 8 pode dar um número negativo? Não, só pode dar número o quê? Positivo. Mas pode ser o zero? Pode. Então, a condição aqui tem que ser maior, mas também pode ser igual a quem? A zero. Alguma dúvida nessa parte aqui? Entra o número negativo na raiz sexta? Na raiz sexta entra raiz de número negativo? Não, só entra números que são maiores ou iguais a quem? A zero. Tudo bem? E aí eu tenho que resolver essa inequação aí. Tudo bem? Vamos lá então. Alguém sabe quais são as raízes desse polinômio? Alguém sabe? Quem seriam as raízes desse polinômio? 4 e 2? Alguém discorda? O aluno falou 4 e 2. Alguém concorda ou discorda? Vamos lá? Então vamos fazer pela fórmula que vocês conhecem, a tradicional, pode ser? A do discriminante. Vamos lá? Vamos achar primeiro o nosso delta, rapidinho. Vamos lá. Nosso A vale 1. Quanto vale o nosso B aqui? Quanto vale o nosso B? 2? Menos 2. Então, menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes A. Quanto vale o nosso A? 1. Vezes C. Quanto vale o C? Menos 8. Coloca dentro do parênteses para você não errar jogo de sinal, pelo amor de Deus, tá bom? Tá? Então, vamos lá. Menos 2 ao quadrado dá quanto? 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Falta o jogo de sinal. Menos com mais. Menos com mais. E menos com menos. Mais. Então, meu delta vale quanto? 36. Tudo bem? Então, vamos lá. X é igual a menos B. Meu B vale menos 2, coloca dentro do parênteses. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Meu delta vale quanto? 36. Tudo bem? Dividido por 2 vezes a letra A. Quanto vale meu A? Vale 1. Vamos prosseguir. X é igual a menos com menos dá mais, vai sair 2 positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 36 é quanto? 6 dividido por 2. Vamos achar o x' e o x2', ou x1, x2, tanto faz.
x' vai ficar 2 mais 6, 8 dividido por 2 dá quanto? 4. E x duas linhas, me responde correto. 2 menos 6, que dá quanto? Dá quanto? Menos 4, dividido por 2, que vai dar quanto? Menos 2. Então dá 2, mas dá 2 negativo. Uma raiz é o 4 e a outra raiz é o 2 negativo. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Te falaram lá no ensino médio que você ia utilizar bastante isso aqui, né? Para que viesse para a área de exatas. Bom, ok. O que é que eu vou fazer agora? Eu preciso fazer um estudo do sinal para determinar o domínio da minha função. Tá bom? Vamos lá então. Quem são as minhas raízes? 2 negativo e o 4. Tá? Como a minha letra A vale 1, essa parábola ela tem concavidade voltada para cima ou para baixo? Como é que fica a concavidade da parábola quando a letra A, o coeficiente A vale 1? Quem lembra? Concavidade voltada para cima. Então, a ideia seria isso aqui, ó. Concavidade voltada para cima. Então, basta analisar para o eixo Y. Se eu pensar no eixo Y, para cá são valores positivos. À esquerda são valores também o quê? Positivos. E abaixo seriam valores o quê? Negativos. Tranquilo aqui? Bom, mas a minha condição aqui para resolver isso é que os valores devem ser maiores ou igual a quem? A 0. Tá certo isso aqui que eu fiz? Essa bola aberta tá certo ou tá errada? Me diga. Tá errado, porque agora eu tenho a questão do do igual. Então pode ser o que? O número 2 negativo e pode ser o número 4 positivo. Fechou? Então vamos agora determinar o domínio da função. O que é o domínio da função? Não são todos os valores de x? Então vamos verificar aqui quem são os valores de x possíveis. Tá bom? Você concorda que os valores que são maiores ou iguais a 0 tá nesse intervalozinho aqui? Mas também pertence a esse outro o quê? Intervalo. Tudo bem? Então ele vem de lá, que é do menos o quê? Do menos infinito até quem? O 2 fechado. Tudo bem? Unido com esse outro intervalo aqui. Unido com esse outro intervalo. Que começa onde? No 4, aberto ou fechado? Que vai do 4 até o infinito. Até o mais infinito. Alguma dúvida nisso aí? Esse é o domínio dessa nossa função aí. Tranquilo? Tá? Agora alguém falou as raízes de forma imediata. De forma imediata. Por que será alguém falou as raízes de forma imediata, hein? O que é que você utilizou para resolver encontrar as raízes de forma imediata? Quem lembra uma outra forma alternativa? Soma e quê? E produto. Soma e produto. Aí você dizer, professor, eu não lembro disso, ou então eu não vi. Tá? Eu vou só fazer uma pequena observação e vou já colocar aqui a soma e produto para ti, tá bom? Mas preste atenção. Some esses dois números. Quanto é 4 com menos 2? Eu errei alguma coisa? Não entendi, amiga. Vai do tá, faltou o sinal de menos. Muito obrigado. Tá, faltou o sinal de menos. Obrigado pela observação. Me ajuda, eu faço aqui na colega, tá? Se eu errar, pode falar, tá? Tá, vamos lá. Quanto é que dá menos 2 com 4? 2 positivo. 2 o quê? Positivo. Olha o valor do B aqui, quanto deu. É o mesmo valor dessa soma, é o mesmo valor, mas com sinal trocado. 4 com menos 2 dá 2 positivo e o B dá 2 negativo. Pega esses dois números aqui e multiplica. Quanto é que dá 4 vezes menos 2? Menos 8, né? É o valor de quem? Do C. Professor, isso é sempre válido? Sempre. É uma relação de soma das raízes, soma e produto das raízes. Tá? Vou só colocar aqui e eu já vou antecipando. Quem não viu no ensino médio, é bom dar uma revisada, que é a parte que a gente mais utiliza e facilita nossas contas, a soma e o produto. Pode perguntar. Não entendi. A raiz, no caso aqui, é o 2 negativo e o 4. São as raízes. Oi? Aqui não vai influenciar porque pode ser raiz sexta, raiz oitava, raiz décima. Aqui o meu índice, ele é um número o quê? Pá, eu só tenho uma condição para que essa função exista. Ela tem que ser maior ou igual ao quê?
a zero. Entendeu? Quando o índice é par. Lá eu não vou obter uma imagem com valor sendo negativo. Eu só vou obter o que? Valores positivos. Essa é a minha condição devido ao índice ser par. Tudo bem? Tranquilo ou não? Bom, vamos lá. Eu vou antecipar logo aqui a forma fatorada, já que a gente está... Bom, pensa numa equação. Uma equação do segundo grau que tem duas raízes. X' e x o quê? Duas linhas. X' e x duas linhas. A forma fatorada desse trinômio, tá? Ela pode ser escrita dessa maneira aqui, tá? Lembraram? Alguns lembraram, recordaram ou não isso aqui? Falando, nunca vi isso. Mas isso aqui é a forma fatorada desse trinômio aqui. Quando eu conheço quem? As raízes. Quando eu conheço as raízes. Tudo bem? Aí eu vou fazer aqui a distribuição para ver o que é que vai dar. A vezes x. AX. Aqui vai dar o quê? Menos AX'. Tudo bem? Eu errei bem aqui, ninguém nem falou nada. Né? Tá bom? Eu posso fazer a distribuição com A, mas se não, eu prefiro fazer dessa outra maneira, que aqui no final vai ficar muito grande a conta, tá? Eu deixo o número A fixo e faço a distribuição só entre esses dois com 2, tá bom? Poderia ser uma maneira alternativa, você fazendo com A e depois volta no final e coloca uma evidência, não vai dar muito trabalho. Então eu faço aqui, dá x², aqui dá menos x', x duas linhas, aqui menos x' vezes x vai dar menos x, x', tudo bem? Alguma dúvida aqui nessa distribuição? Tá? X vezes x vai dar o x², agora começa aqui na segunda. X vezes x duas linhas vai dar o quê? X' vezes x duas linhas. Tudo isso igual a quem? A zero. Faltou aqui fechar o parênteses. Tá bom? A vezes x². Notem que aqui tem um fator comum, não tem um fator comum? Fator comum não é aquilo que se repete, tá? Eu tenho, que foi que eu errei aqui? Deixa eu ver. X vezes x e x vezes x duas linhas, que é só isso, tá? Eu tenho o fator comum x e tenho o fator comum x, fator que se repete no primeiro e no segundo. Então é um fator comum. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar menos x' somado com x duas linhas multiplicado pelo fator comum. Quem é o meu fator comum aqui? É o x. Tranquilo aqui ou não? Isso aqui é conteúdo, senhores, lá do teu 7º e 8º ano. É tipo isso aqui. Deixa eu fazer uma pequena ponte para ver se você lembra. Você pode somar 3x com 3y? Não, não pode, porque são monômios diferentes, não são monômios semelhantes. Aí você fala, professor, mas o que é um fator comum? Fator comum é algo que se repete, que tem num e tem no outro. Quem é que se repete aqui, num e no outro? Não 3? Então coloca ele em evidência, e quem não é fator comum fica dentro do parênteses. Tá certo? Aqui ficaria quem, então? O x, e ficaria quem? O y. Isso é um fator comum. Tá? Fator vem de multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Deu para relembrar isso aqui? Tá? E se tu fizer distributiva, você volta. Bom, ainda está faltando mais alguém, né? Menos x' vezes x o quê? Duas linhas. Tudo isso igual a quem? A zero. Eu estou dando um pouco... Pois não. Não entendi. Não quer usar o microfone? Pode interagir, que daí a tua dúvida pode ser a dúvida de alguns também. Eu vou fazer o fator comum do x' e mais x duas linhas, o senhor fez como jogo de sinal? Qual é o teu curso, por favor? Engenharia Sanitária e Ambiental. Engenharia Sanitária Ambiental. Uhum. A sua pergunta é em relação ao fator comum. Pode falar um pouquinho mais alto? O jogo de sinal, eu queria saber como é que o senhor fez para... Porque assim, tá menos x duas linhas, menos x'. E aí, no fator comum, o senhor colocou x² menos
x' mais x2'. Entendi, tranquilo. Qual é o seu nome? João. João. Bom, vamos lá. Vocês entenderam a pergunta do João? Entenderam ou não? Obrigado, João, pela sua contribuição. A dúvida do João pode ser dúvida de outros também, tá bom? Vocês entenderam mesmo essa passagem aqui? Eu fiz rápida. Matemático tem essa questão de fazer rápido, tá bom? Vamos lá. Você concorda que eu tenho x nesse binômio e x neste outro binômio? Na verdade é um monômio. Monômio. Eu tenho x no primeiro e x no segundo. Esse seria o que nós chamamos de fator comum. É o que tenho no primeiro e tenho no segundo. Quando eu vou colocar ele em evidência, que eu coloquei o x no final, ele poderia ser no início, eu vou ter que escolher um sinal. Ou ele pode ser positivo, ou ele pode ser o quê? Negativo. Aí você diz, professor, mas por que veio esse menos aqui? Bom, eu vou fazer de uma maneira, tentar fazer uma maneira mais didática aqui para ti, tá bom? Vou colocar bem aqui, menos x, x2', e menos x'. Bora lá, João, então, ó. Você concorda que eu tenho menos x no primeiro e menos x no segundo? Sim ou não? Então, quem é que eu posso agora considerar o meu fator comum? Menos x. Tudo bem? Menos x é o meu fator comum. Sinal de vezes e abre o quê? Parênteses. Quem vai ficar dentro do parênteses? Quem não é fator comum. Quem não é fator comum? X' e o x o quê? Duas linhas. X'. Agora, a dúvida é aqui. Ou eu coloco mais ou eu coloco menos. Aí vou dizer, professor, como é que eu vou determinar isso? Se eu colocar o sinal de menos aqui, vamos fazer de maneira proposital. Coloca o sinal de menos, tá bom? Quando eu fizer x vezes x2', vai dar aqui, ó, x2', tudo bem? Mas só que eu tenho que fazer o jogo de sinal menos com menos. E menos com menos vai dar mais? Não. Tá? Menos com menos dá mais, mas aqui não é mais, aqui é o quê? Menos. Então aqui não é o sinal de menos, só pode ser o sinal de quê? De mais. Porque quando eu faço a distributiva, eu volto para cá, tá bom? É apenas uma operação inversa aqui. Aí eu tenho que voltar e tem que dar o mesmo resultado. Fechou? Tranquilo? Ok. Bom, voltando aqui para a nossa equação aqui, para a nossa inequação, quanto é que vale a letra A aqui? 1. Então, ela é muito utilizada nessa forma fatorada aqui. Quando o A vale 1, você concorda que é um elemento neutro, ele vai sumir isso aqui, se for o número 1? Sim ou não? Ou seja, bem aqui no centro, o valor da letra B é a soma das raízes, x' somado com x2', e a letra C vai ser o quê? O produto das duas raízes. É por isso que muita gente faz cálculo de cabeça, né? De cabeça. A letra B é a soma da primeira com a segunda raiz. E eu troco o sinal. E a letra C é apenas a primeira raiz multiplicada pela segunda o quê? Raiz. Bora ver se vocês entenderam mesmo. Vou colocar uma bem fácil. De cabeça. Me ajudem. Quem seria as raízes? 3 e 2? Quanto é 2 mais 3? 2 mais 3 dá 5. 5 pôs e troca o sinal. 2 vezes 3? 6. Sim, lembrar? Isso aí para quem domina sai na frente de muitos aí e ganha tempo também. Vou fazer só mais uma. Menos 4. E aí? Pense em dois números, que somado vai dar 2. Eu prefiro começar pelo produto, que é mais fácil. Dois números, que multiplicado dê 24. O produto das raízes dá 24. A primeira raiz multiplicado pela segunda raiz vai dar 24. Quem são esses dois números? Tem vários números, mas pense em números lógicos. 6 e menos 4. Bora ver. Quanto é 6 vezes menos 4? Quanto é 6 vezes menos 4? Dá quanto? Menos 24. Agora soma esses dois números. Quanto é que dá 6 com menos 4? 2 positivo. Aqui, na verdade, eu errei. Tá o sinal. Aqui tem que dar 2 o quê? Negativo. Se eu somar 6 positivo com 4 negativo, dá 2 positivo. E o valor do B é o sinal o quê?
trocado. E aí as raízes. Aí eu fujo de toda essa estrutura matemática que é calcular pela fórmula do discriminante. Deu para entender isso daí? Agora, essa conta, ela é muito viável, não esqueçam, quando o coeficiente A vale quanto? Vale 1, porque quando é diferente de 1, eu te aconselho a usar a fórmula do discriminante, tá bom? Tudo bem? Bom, e aí tem essa letra, essa próxima questão, você pode fazer em casa também, tá? Quem arrisca de me dizer o domínio dessa próxima questão aí? Só olhem para o slide. Eu não vou nem copiar, que é imensa. Quem arrisca me dizer o domínio dessa função? Vamos lá, rapidinho. Quem seria o domínio? Todos os números reais. Todos os números o quê? Reais. Aí vai dizer, professor, eu não estou entendendo porque toda essa expressão vai ser todos os números reais. Eu vou escrever ela aqui só para explicar para vocês. E enquanto eu vou escrevendo, eu vou fazendo uma pergunta para você, tá bom? Alguém lembra quanto é a raiz cúbica de 8? Quanto é a raiz cúbica de 8? 2 positivo, né? E a raiz cúbica de menos 8? Vamos lá, amigos, presta atenção. Qual é a diferença dessa questão para aquela anterior que eu fiz? Que aqui meu índice era o quê? Par. E quando o índice é par, eu só posso ter como resultado números que são maiores ou iguais a quem? A 0. E quando o índice é ímpar? Eu posso ter número negativo como resultado? Posso. Lembra? Acabei de fazer a pergunta para vocês. Raiz cúbica de 8 vale quanto? 2. E a raiz cúbica de menos 8 dá quanto? Menos 2. Então, quando o índice é ímpar, eu posso obter valores tanto positivo quanto o quê? Negativo. E além de obter também o número 0. Concorda que o 0 também pode ser? A raiz cúbica de 0 é quanta? 0. Tá bom? Então, aqui eu vou analisar aqui. Isso aqui, gente, ó, tem o x, não importa quanto vai dar essa conta com x ao quadrado, x à quinta, x à sexta. O fator dominante desse polinômio é o x elevado ao quê? A sétima, o fator dominante, tá bom? E de qualquer maneira eu vou conseguir obter um número real. Vou obter um número o quê? Real. Você está vendo aqui alguma conta com números complexos? Não. Então aqui o domínio dessa minha função f será todos os números o quê? Reais. Eu não estou pedindo aqui para fazer conta. Por que não tem conta? Porque não tem nenhuma restrição. Aqui não tem nenhuma o quê? Restrição. Tudo bem? Próxima. Deixa ali que eu vou copiar para cá. Vou apagar aqui. Vamos lá, me ajudem. Tem restrições para me encontrar o domínio dessa função? É um quociente. Tem restrições ou não? Onde é que tem a restrição que você identifica? Onde é a restrição que você identificou? Onde? Já estão dando a solução aqui. Tá? Isso aqui não é um denominador? Sim. É uma raiz. Então, x² menos 9 é um denominador. Esse denominador tem que ser igual, maior, diferente. Qual é a condição para existir esse quociente aqui? Ele tem que ser diferente de quem? De 0. Diferente de 0. Tá? Mas como é que eu vou fazer isso aqui para ser diferente de 0? Aqui, quem está dentro é uma raiz quadrada, índice par. Tá tudo bem? E para ser uma raiz quadrada, com índice par, ele pode ser maior, mas também pode ser igual a quem? A 0. Pode ser o igual. Porém, aqui é uma divisão. E nessa divisão, o denominador pode ser 0? Se não pode, então eu tiro o quê? O igual. Está dando para compreender aqui? Então aqui, o denominador dentro desse radical, ele tem que ser um número, mas que seja maior do que 0. Tudo bem? Posso prosseguir? Tá? Como é que fica isso daqui? Quem sabe qual é a raiz dessa função polinomial aqui? Mais ou menos 3, tudo bem? Lembraram ou não? Diferença de 2 quadrados. Eu vou só colocar aqui, caso
alguém não lembre, isso aqui é produtos notáveis, tá bom, amigo? 7º ano. A diferença de 2 quadrados é igual ao produto da soma pela diferença. Se você pegar isso aqui, o número 9, ele pode ser escrito dessa maneira aqui. Tudo bem? Correto? Então tem uma diferença de 2 quadrados. Está escrito dessa maneira. Basta eu trocar o y por quanto? Por 3. Tá? Ou seja, isso aqui vai ser x mais 3 vezes x o quê? Menos 3. E aí aquela pergunta que eu já fiz para você, quem é a raiz aqui? Quem é a raiz aqui? A raiz não é para zerar? Quanto é que vai ser a raiz aqui? Menos 3. E quanto vai ser a raiz aqui para zerar? Mais 3. Então aqui nesse caso, as minhas raízes é o 3 negativo e o 3 o quê? Positivo. Tudo bem? Para poder zerar. Tá. Isso aqui, concavidade, é voltada para cima ou para baixo? Quando a letra A vale 1, não é para cima? Então vamos pensar dessa maneira aqui, tá bom? E eu quero que esses valores sejam maiores do que zero. Maiores que zero são valores do quê? Positivo. Onde é que vai ser positivo? Acima. Aqui está acima, aqui não está acima? Positivo. E aqui está o quê? Abaixo. Então aqui são valores o quê? Negativo. Então quem me interessa? Esse intervalo e esse outro intervalo. Tudo bem? Acabamos então? Já encontrei o domínio da função? Ou tem mais alguma coisa a fazer? Tem mais alguma coisa a fazer ou não? Onde? Está faltando alguém, fala com toda sinceridade. Seno de x. Eu posso calcular o seno de qualquer valor numérico de x. Vou colocar lá um valor real qualquer, eu consigo calcular um seno. Alguém sabe ler isso aqui para mim? O que é isso aqui? É o quê? Logaritmo. Logaritmo o quê? Natural. Eu escutei ali bem de levezinho, logaritmo natural. Log natural, log neperiano, tá? De x menos 7. Aí eu te faço a próxima pergunta. Esse logaritmo aqui, ele vai existir para qualquer número que eu colocar aqui? Vai existir para qualquer número? Existem umas certas condições, umas restrições para existir o logaritmo. Quem lembra? Tem que ser sempre o quê? Muito bem, obrigado. Tá? Eu tenho a base, né, e o logaritmando. Quando você tem isso aqui, ó, bora só relembrar lá o nosso ensino médio, tudo bem? Log de A na base, log de A na base B. Para existir o log de A na base B, essa letra A tem que ser o quê? Maior que zero. E a letra B, além de ser maior que zero, desculpa, aqui tem que ser diferente de quem ainda? De 1. O A tem que ser maior que zero e tem que ser diferente de quem? De 1. Ou aí que está certo, ou aí embaixo que é o diferente de 1? Quem é embaixo? A base não é aqui, tá? O A tem que ser apenas maior que zero, que tem que ser diferente de 1, quem é? A base, tá bom? Esse B é uma condição de existência. A base é maior que zero e diferente de 1. Tá, então tudo bem. Então vamos fazer o seguinte. Já que a letra A tem que ser maior que zero, aí tu vai dizer, professor, mas aqui é log, aqui está escrito log neperiano, é apenas um logaritmo natural, tá bom? Então aqui a base, que é conhecida, vou colocar bem aqui, só para relembrar, é uma base E, que não aparece aqui. Alguém lembra quanto é a base E? Aproximadamente? 2,7, correto. Mas aqui não importa a minha base, o que importa é que esse x menos 7, esse x menos 7, que eu vou fazer bem aqui, tá bom? Como condição de existência, ele tem que ser maior do que quanto? Maior do que zero. Tá dando ou não para compreender aqui, tá? Para existir o log, esse A tem que ser maior que zero. Só que esse A está sendo representado por quem aqui? Por x menos 7, tudo bem? Então, x menos 7 é uma outra restrição. Eu tenho uma outra o quê? Restrição. Então, x menos 7 tem que ser maior que zero. Tudo bem? Quem é a raiz aqui? Vamos lá. Quem é a raiz do x menos 7? 7, né? Vai jogar o 7 negativo para o outro lado, passa o 7 positivo. Então, minha outra raiz quem é? O 7. Vamos fazer aqui uma interseção, tá bom? 3, meu 7 eu vou supor que está mais para cá. Esse 7 é aberto ou é fechado?
Esse número 7 aqui, aberto ou é fechado? Aberto, porque ele só tem que ser o quê? Maior. Ele é igual? Não. Então ele é um 7 aberto, tudo bem? O que é que eu faço agora para finalizar o domínio da minha função? O que é que falta fazer aqui? Essa restrição é do nosso denominador, essa outra restrição aqui foi do logaritmo, e agora eu tenho que achar o domínio da minha função. Como é que a gente faz para achar o domínio dessa função agora? Não? Eu preciso fazer a interseção. Eu preciso fazer o quê? A interseção. Porque eu vou já te dar um contra-exemplo, tá? Preste atenção. Professor, aqui para o denominador, qualquer valor de x, preste atenção, qualquer valor de x que é menor que menos 3. Menor que quem? Menos 3. Aí eu penso qualquer número, vou pensar no menos 4. Preste atenção. Vou pegar um x sendo quanto? Menos 4. Eu jogo aqui, menos 4 ao quadrado vai dar 16. 16 menos 9 vai dar 7. E aí no denominador vai ficar a raiz quadrada de quem? De 7. Isso é válido ou não é válido? Concorda que é válido? Quando eu pego o x sendo menos 4, é válido. Porém, pega o x sendo menos 4 e joga bem aqui. Joga bem aqui agora. Aí vai ficar o quê? Menos 4 com menos 7. Quanto é menos 4 com menos 7? Menos 11. Mas existe log neperiano de menos 11? Não, porque a condição tem que ser o quê? Maior que 0. Deu para compreender? Então não posso pegar apenas esse e esse aqui. Eu vou ter que fazer a interseção do primeiro com o segundo. Está dando para compreender porque eu faço a interseção? Tá? Para verificar aqueles valores que vai dar obedecendo a primeira condição e obedecendo a segunda o quê? Condição. Então isso é chamada da interseção dos resultados. Tudo bem? Como é que a gente acha a interseção? A gente faz aqui uma seta e tem que ter no primeiro e tem que ter no segundo, tá? Aqui não vai interceder, eu vou ter bem aqui, ó. Pode prestar atenção que tem no primeiro e tem no segundo, tudo bem? Então quem vai ser o domínio da minha função? Vai ser aqui. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Você concorda que essa parte tem no de cima e no de baixo? Então isso é o que? É a interseção, que se repete. Então esse é o domínio da minha função. Só que a minha pergunta é em relação ao 7. Se ele é aberto ou se é fechado. Qual vai ser a interseção aqui desse 7? Aqui ele é aberto e aqui ele é fechado. Aqui vai ser um 7 aberto ou um 7 fechado? Ele vai ser aberto. Aí vai dizer, por que aberto, professor? Porque se eu jogar o 7 aqui, vai ficar 7 menos 7. E 7 menos 7 dá quanto? 0. E vai existir o log aqui de 0? Não. Então esse 7 ele tem que ser o quê? Aberto. Então o domínio da minha função vai ser de 7 aberto até o mais o quê? Infinito. Qualquer número que eu pegar que seja maior do que 7, vai existir a minha função. Tudo bem? Deu para compreender? Tranquilo aí? Ok. Deixa eu ver aqui. Não vou fazer essa questão. Depois vocês tentam fazer essa questão. Tem uma similar, tá bom? Depois a gente pode fazer uma similar a essa daqui. Tá, vamos falar de função crescente e função decrescente. Tá? Quando é que uma função é dita crescente? Analisar gráfico é fácil, né? Você pega um gráfico, consegue determinar quando ele é crescente e quando ela é o quê? Decrescente. Então, se você pegar uma função que eu posso pegar um subconjunto A que vai nos números reais, tá bom? Ela vai ser crescente quando eu pego um intervalo contido dentro desse conjunto A. Esse conjunto A não vai te esquecer que é o nosso domínio, tá? Pego um domínio qualquer, grande, e aqui eu pego um intervalo. Vou particionar, que a gente fala de particionar. Dentro desse intervalo, eu vou pegar dois elementos, x1 e x2. Eles podem ser iguais, mas também podem ser o quê? Diferentes. Eu vou partir do princípio que eles sejam diferentes, tudo bem? Eles são o quê? Diferentes. Tipo, com essa condição aqui, que o x1 é maior do que quem? x2. Eu vou pegar dois elementos no domínio, nesse intervalo i, e eles são diferentes. Se x1 é maior do que o x2, e se acontecer isso aqui, a função, ela é dita uma função crescente. Função o quê? Crescente. Eu pego um valor
num domínio menor que outro, e se as suas imagens obedecerem o mesmo sinal da desigualdade, então a função é dita o quê? Crescente. A função é dita o quê? Crescente. Vou dar um exemplo graficamente aqui, bem simples, tá bom? Tá? Vou pegar um simples, bem aqui. Pega um elemento x1, tá? E aqui eu pego um elemento x2. Você concorda comigo que nessa função x1 é maior do que x2? Sim ou não? Basta olhar para o gráfico. Aqui está bem à direita. X1 é maior do que o quê? x2. Agora eu vou procurar a imagem. Onde é que está a imagem do x1? Está bem aqui, ó. Aqui é o f de x1. E bem aqui está o f de quem? De x2. Tá? O x1 é maior que o x2. E nesta função, o f de x1, que é a imagem do x1, ele é maior do que a imagem do x2. Então isso aqui é uma função que é dita o quê? Crescente. Claro que você consegue só olhando para o gráfico dizer que é uma função crescente. Mas a condição de ser crescente é que se eu pego elementos distintos, um sendo maior do que o outro, a imagem também vai ser o quê? Uma maior do que a outra, nesse sentido. E se acontecer o contrário, a função vai ser dita o quê? Decrescente, tá bom? O que é que vai ser a imagem decrescente? Você pega x1 sendo maior que x2, isso aqui vai implicar ao contrário, tá? Cuidado. O f de x2 vai ser o quê? Maior que o f de x1. Você inverte a desigualdade na imagem, apenas na imagem, tudo bem? Se manter o mesmo sinal da desigualdade é crescente. Se inverter, no caso aqui seria a minha função o quê? Decrescente. Tranquilo aqui? Bom, vamos falar das funções polinomiais aqui, seria um pouquinho rapidinho, tá bom? Vamos apresentar algumas aqui. Função polinomial. A definição de uma função polinomial é uma função que obedece essa regra. F de x igual a n vezes x elevado a n, vezes a n menos 1 e assim vai, tá bom? O que seria a n menos 1, a n menos 2, a 2 e assim vai. Cada um desses, gente, é chamado de coeficiente. Coeficiente da função polinomial. Isso aqui você estudou muito no teu ensino médio. E como? Posso colocar aqui. Tá, olha para cá. AN, XN. AN menos 1, XN menos 1. Isso é apenas uma regra, uma expressão que representa um polinômio qualquer. Eu acredito que quando vocês estudaram no ensino médio, a gente falava assim, equação do primeiro grau, uma raiz. Equação do segundo grau, 2 raízes. E equação do terceiro grau? 3 raízes. Mas isso é no máximo, tá dando para entender? Porque existem equações do segundo grau que às vezes só tem uma raiz. Elas são raízes iguais. E às vezes nem tem solução real. Lembra? Às vezes nem tem solução real. Então, pensando na função polinomial, ela é demandada dessa forma, é expressa por essa regra, tá? Tipo, se eu pegar a n menos 1, todos eles sendo iguais a zero, quem manda vai ser aquele que tem o coeficiente maior, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui. Se eu pegar o AN até o A3, todos eles sendo igual a zero, nessa expressão aqui, tá? Eu poderia representar esse polinômio aqui, ó. Sei, vou colocar uma função qualquer, tá bom? Se eu pensar nessa função polinomial do segundo grau, comparado com esse modelo, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o AN sendo um zero, AN menos 1, 0, até o A3, até o coeficiente o quê? A3. Então, esse modelo ele representa todas as nossas funções polinomiais. A do primeiro grau, do segundo grau, terceiro grau e assim vai. Tudo bem? Vamos lá, então. A função polinomial do primeiro grau, que todo mundo já conhece,
Alguém lembra quando uma função polinomial do primeiro grau é crescente? Quando é que uma função polinomial do primeiro grau é crescente? Quem lembra? Vamos lá. Qual é o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau? Uma reta, tranquila, é uma reta. E essa reta ela tem dois espaçamentos no gráfico. Ou ela cresce ou ela o quê? Decresce. Eu estou te perguntando quando é que ela cresce. Quando é o quê? Quando o A é positivo. Quando o A é o quê? Positivo. Tranquilo? Olha, mas o que a minha amiga disse ali, que está totalmente correto, ela disse o seguinte: se a letra A for o quê? Positivo, a minha função, ela vai ser uma função o quê? Crescente. Ela vai ser uma função o quê? Crescente. Tudo bem? Agora, eu apaguei aqui, mas bora lá. Alguém lembra qual é a definição da função crescente? Eu tenho o seguinte: se x1 for o quê? Maior que o quê? x2, isso vai implicar que o f de x1 tem que ser o quê? Maior que o f de x2. Não foi isso que eu falei para vocês de função crescente? Tá? Se cresce de um lado, vai crescer o quê? Do outro. A imagem cresce também. Isso é função crescente. Aí você vai dizer: professor, como é que eu posso fazer isso matematicamente, algebricamente? Eu poderia pensar isso aqui como a minha hipótese e eu tenho que mostrar isso aqui como sendo a minha o quê? A minha tese. Bora fazer isso aqui rapidinho, tá bom? Você concorda que aqui o x1 é maior do que o x2? Aqui nessa questão. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar ambos os membros da desigualdade e vou multiplicar aqui por quanto? Por A. Vou multiplicar por A. Só que tem um detalhe: esse meu A é um número positivo. Então, vai ficar assim: AX1 sendo maior do que AX2. Alguma dúvida nisso aqui? Estou multiplicando por A de um lado e A do outro. Tranquilo? Tranquilo? Por que não mudou o sinal da desigualdade? Por que não mudou esse sinal? Quem me dá uma resposta? Eu não mudei o sinal da desigualdade. Por quê? Por quê? Não. Porque a letra A é um número positivo. Porque a letra A, ele é um número positivo. E o que aconteceria se a letra A fosse um número negativo? O que aconteceria se a letra A fosse um número negativo? Com a desigualdade? Diga, não tenha medo. Vem aqui que eu não estou te escutando, ajuda aqui. Venha, não tenha medo. O que aconteceria com a desigualdade, gente, se a letra A fosse um número negativo? A desigualdade iria o quê? Inverter. Ela iria o quê? Inverter, tudo bem? Ela inverte, tá? Bom, vamos lá. O que é que eu vou fazer agora aqui? Eu vou pegar o AX1 sendo maior que o AX2 e olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou somar B de um lado e vou somar B do outro. Aí você vai dizer: professor, eu posso fazer isso numa desigualdade? Posso. Lembra do princípio da equivalência? Soma de um lado e soma do outro. Permanece a mesma inequação, tudo bem? Agora, olha o que está escrito aqui. AX1 mais B. AX1 o quê? Mais B. O que seria o AX1 mais B se você olhar para cá? Seria a minha função aplicada no x1. Aqui é x, aqui é a minha função aplicada o quê? No x1. E o que seria AX2 mais B? A minha mesma função, só que agora seria aplicada em qual x? x2. E aí eu consigo obter o quê? Que o f de x1 é maior do que o f de x2, ou seja, eu provei que a minha função ela é uma função crescente. Quando que ela é função uma crescente? Quando o A é o quê? Maior que zero. Fica como atividade para você mostrar quando o A é menor que zero. Tudo bem? A mesma ideia. Aí a minha função vai ser uma função o quê? Decrescente. Alguma dúvida nessa parte aí? Não? Ok. E aí, para relembrar, se o A é positivo, a reta sobe, função crescente, e se o A é negativo, a reta o quê? 10, decresce. Tudo bem? Alguém lembra qual é a raiz de uma função polinomial do primeiro grau?
Alguém lembra ou não? Qual é a raiz de uma função polinomial do primeiro grau? Quem lembra? A raiz. E o que é a raiz? Eu já falei, né? Toda função. O que é uma raiz? Não é onde intercepta o eixo x? Sim ou não? Se você pensar, a função polinomial do primeiro grau, ela não é dessa maneira aqui? Eu te falei que a raiz é quando tu pega igual a quanto? A zero. Então pega isso aqui igual a quem? A zero. Aí vai ficar ax somado com quem? Com b. Tudo bem? O b está positivo, o b passa para o outro lado como? Negativo. O a está multiplicando, o a passa o quê? Dividindo. Quanto é que vale meu x? Menos b sobre a. Esse menos b sobre a, ele é justamente a minha o quê? Raiz. Sempre vai ser minha raiz numa função do primeiro polinomial do primeiro grau. Assim como tem a fórmula lá que vocês falam do discriminante para encontrar a raiz de uma função polinomial do segundo grau. Tá? Tipo, quem é a raiz dessa minha função aqui? Quem é a raiz? 2 negativo. É o b dividido pela letra A. 4 dividido, b dividido pela letra A. 4 dividido por 2 dá 2 e troca o sinal. Então é 2 negativo a minha raiz. Tudo bem? Função polinomial do segundo grau, que você já conhece, eu não vou colocar ela toda aqui, a expressão, tá? Mas eu quero fazer uma observação. Ela pode estar com concavidade voltada para cima, ou pode estar com concavidade voltada ao quê? Para baixo. Tudo bem? Quando é que tem concavidade voltada para cima? Quando é maior que zero. E a concavidade voltada para baixo? Quando o meu A é menor do que zero. Relembrar isso aqui? Tá? Não vai te esquecer do modelo algébrico da função polinomial do segundo grau. Tudo bem? Posso prosseguir? Agora não vai te esquecer que tem mais um detalhe muito importante lá do teu ensino médio. Essa função cortou o gráfico em 2 pontos. O eixo x são as duas raízes. São chamadas de quê? Raiz, que é o x' e x do ralinho que você encontra lá pela fórmula de Bhaskara ou do delta, discriminante, assim vai. Mas eu vou só colocar 2 modelos diferentes, tá bom? Eu não vou fazer todo o estudo aqui, pelo amor de Deus, tá bom? Quando é que isso acontece, professor? Quando tem 2 raízes diferentes. Alguém lembra quando é que as 2 raízes são diferentes? Vamos lá. Quando é que tenho 2 raízes diferentes? Quando o quê? Não. Quando o quê? O coeficiente é negativo? Não. Quando é que uma função tem 2 raízes? Uma função do segundo grau, polinomial do segundo grau. Eu vou só colocar e fica como atividade para te pesquisar. Tudo bem? Relembre lá depois, tá? Vai ter sempre 2 raízes quando o delta é maior que zero. Tá bom? Delta, que é o discriminante, b quadrado menos 4ac. Vai ter apenas uma única raiz. Sei que está feio aqui a parábola, mas está vendo que a parábola está cortando o eixo x, não está? Em quantos pontos? 1 ponto. Se corta em 1 ponto, acontece aqui que o meu delta vai ser igual a quem? A zero, x' igual a x do ralinho. Mas às vezes acontece da parábola, não importa se está para cima ou para baixo, tá? Olha essa parábola. Ela intercepta o eixo x? Sim ou não? Não. Se ela não intercepta, ela tem raiz ou ela não tem raiz? Ela não tem raiz. E se não tem raiz, é porque o meu delta é menor do que zero. Faça uma revisão dessa parte lá do teu ensino basicão, tá bom? Para relembrar quando tem ou quando não tem raiz. Tudo bem? Vamos prosseguir. Tá aí, as nossas parábolas. Função polinomial do terceiro grau, eu não vou ficar aqui comentando muito, que não é o objetivo, tá? Existem relações, fórmulas para calcular as raízes, mas a função polinomial do terceiro grau, eu tenho que ter em mente que é a mesma ideia da função polinomial do segundo grau. Ela tem no máximo quantas raízes? 3. Mas sempre vai ser 3 raízes? Não. Vou dar um exemplo aqui. Tá? Tu pode pegar um gráfico assim, ó. Tem ou não raiz daí? Quantas raízes? 3 raízes. 1, 2, 3. Mas esse gráfico, se eu mudar a configuração dele assim, ó. Tem quantas raízes?
uma. Então eu posso muito bem criar uma função polinomial do terceiro grau, que tenha uma raiz real, duas raízes reais, três raízes reais, ou ainda nenhuma raiz real. Pode ser tudo um número complexo, tá bom? Mas não é o objetivo aqui ficar trabalhando com número complexo, tá bom? Está aí um exemplo de uma função polinomial do terceiro grau. Função racional. O tempo corre. Bom, a função racional, eu gostaria que vocês observassem com calma, como o próprio nome diz, racional vem de números racionais. E número racional é todo aquele número que pode ser escrito na forma de fração. Tudo bem? Então, pensa numa função racional da seguinte forma. P sobre x dividido por Q sobre x. Para essa função racional existir, tem alguma restrição? Qual é a restrição? A restrição vai ser o Q de x, ele deve ser o quê? Diferente de quem? De zero. E não vai deixar de lembrar disso, senão você pode perder a questão da prova, tá bom? O denominador deve ser diferente de zero, tá bom? Bom, dá um exemplo aqui. Se você pegar essa função, pode colocar a imagem para mim, por favor? Se você pegar essa função, você tem que o denominador vale x mais 1. Quem seria a minha raiz no denominador x mais 1? A raiz? Menos 1. Se a raiz é o menos 1, então essa minha função, ela tem que ter o x diferente de quem? De menos 1. Pode ser qualquer número real, só não pode ser quem? O menos 1, porque senão ela vai o quê? Zerar. Ah, tá. Então o domínio dessa minha função que está ali seria todo e qualquer número real. Qualquer número real. Menos o número o quê? Menos 1. Tranquilo? A gente tem que tirar essa restrição do quociente C igual a zero. E esse seria o gráfico dessa minha função aí, que você vê que ela tem uma assíntota. Nota que tem uma verticalzinha ali? Se você olhar o gráfico, no momento a importância não é construir o gráfico, o x não vai ser menos 1. Ele não pode, porque se tocar no 1, vai dar uma divisão por zero. E aí você perde essa questão do domínio da função, que precisa ser diferente de zero. É uma condição de existência da tua função, tá bom? Para que ela exista. Vamos lá. Vou copiar essa daqui para tentar resolver ela. Eu deixei uma questão para você fazer, e eu vou fazer um paralelo com essa questão que é bem similar, tá bom? Vão logo pensando nas raízes aí. Bom, então eu tenho uma função racional, aí o aluno fica logo com medo, meu Deus, haja um polinômio imenso em cima, embaixo, o que é que eu tenho que fazer para encontrar o domínio dessa minha o quê? Função. O que é que eu devo fazer para encontrar o domínio dessa minha função? Eu tenho apenas que olhar para o denominador e lembrar daquela condição que o meu denominador tem que ser diferente de quem? De zero. Meu denominador tem que ser diferente de zero. Só que aqui que eu tenho aqui um produto, tá? Eu tenho um produto, então esse produto aqui, esse denominador, ele deve ser diferente de quem? De zero. Então, o primeiro parênteses não pode ser zero e o segundo parênteses também não pode ser zero. Quando é que esse segundo parênteses vai dar zero? Bora começar pelo mais fácil. Quando é que é esse fator que vai dar zero? Pensa na raiz, vamos lá. Quando x é o que aqui? Menos 2. Se aqui for menos 2, aqui não dá zero? E aí zero multiplicado por esse parênteses vai zerar. Não pode, tá? Então, primeiro passo aqui. Eu vou colocar bem aqui, tá bom? Do x mais 2, tá bom? Não pode ser o número 2 negativo, tá bom? Não pode ser o 2 o quê? Negativo. Agora eu vou pensar na próxima. X quadrado mais x menos 6. Eu tenho que pensar nas raízes. Quem seriam as raízes dessa função aqui, dessa parte, desse trinômio? Ó, o amigo falou ali que seria 3 menos 3. Quem é outro? O 2. Bora ver? Quanto é menos 3 vezes 2? Dá quanto?
menos 6. Lembra a soma e produto que nós fizemos? Soma esses dois números. Quanto é que dá 3 negativo com 2 positivo? Não dá 1 negativo? Aí troca o sinal. Deu B, com o sinal trocado, então ele está correto. Ele nem usou a fórmula do discriminante. Ele usou soma e produto de cabeça. Está dando para entender? Isso é treino, você precisa treinar. São habilidades para serem treinadas. Tá? Ah, professor, mas eu não tenho essa habilidade. Tranquilo. Vá lá e use o discriminante. Só vai levar mais tempo, está dando para compreender? Quando você utilizar lá, menos B, mais ou menos, a raiz de delta sobre 2A, quando você finalizar a conta, vai achar quais raízes? Menos 3 e 2. Deu para compreender o que eu estou dizendo ou não? Tá? Quem não sabe fazer pela soma e produto, faz pela fórmula do discriminante lá do delta. Tranquilo aí, gente? Sim ou não? Tranquilo? Tá. Então, vamos lá, então. Então, essa parte do denominador, eu vou fazer o seguinte. Ele já me disse que a raiz é 3 negativo e 2. Quem lembra a forma fatorada num da nossa equação do segundo grau? Como é que fica a forma fatorada? Eu coloquei ainda agora, ó, já apaguei, né? A vezes x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda, o quê? Raiz. Não foi isso a forma fatorada que eu fiz, da soma e produto, lembra? Sim ou não? Não foi isso? Tá? Então eu vou colocar da mesma maneira. A, só que meu A aqui vale quanto? Vale 1. Não é preciso colocar, então vai ficar x menos a primeira raiz. Eu vou supor que a primeira raiz aqui é quem? Menos 3. Então vai ficar menos 1 menos 3. Cuidado com isso aqui, tá bom? Tá dando para compreender ou não? É x menos x'. Eu vou supor que a primeira raiz é essa. Então fica x menos 3. Coloca dentro de um parênteses, para não errar. Vezes a segunda raiz aqui, ó. X menos 2. Vezes ainda tem esse x mais 2. Tá bom? Alguém me dá a forma fatorada desse daqui também, por soma e produto? Quem sabe? Quem são as duas raízes? Soma e produto. 2 números que multiplicado dá menos 3. 2 números que multiplicado dá menos 3. Menos 3 e 1. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Multiplicado dá menos 3. Agora soma. Menos 3 com 1. Menos 2. Troca de sinal. 2. Então é a raiz. São as raízes. Tudo bem? Vou colocar na forma fatorada aqui. Essas duas raízes. Vai ficar x menos 1 vezes x menos a segunda raiz. Quem é a segunda raiz? Menos 3. Tudo bem? Vezes, vamos para cá, x quadrado menos 4. Não é a diferença de 2 quadrado? Tá? Não vai te esquecer que o 4 eu escrevo como 2 ao quadrado. Diferença de 2 quadrados. Então fica o produto da soma pela diferença. Diferença de 2 quadrados é o produto da soma pela diferença. Aí você fala, professor, por que o senhor está fazendo essa expansão se poderia ser direto? Eu vou já te explicar o porquê. Tá? Se eu fosse fazer essa conta daquela maneira que vocês aprendem de cortar em cima e embaixo, daria para cortar alguém? Não entendi. Ah, tá. Não, eu vou finalizar aqui. Vai ficar x menos 1, x mais 3, menos com menos dá mais, x mais 2 e x menos 2, tudo bem? E no denominador vai ficar o quê? X mais 3, x menos 2 e x o quê? Mais 2, tudo bem? Fiz toda a fatoração. Agora, olha como fica fácil. Aqui pode ser 2 negativo? Pode ser ou não? Não, porque se for 2 negativo, aqui vai dar quanto? 0, concorda? Então eu tenho que tirar o 2 negativo. Aqui pode ser o 2 positivo? Pode ou não? Pensa aqui. Pode ser o 2 positivo? Não, porque se eu fizer 2 menos 2 dá quanto? 0. 2 é uma raiz, então também não pode ser o número o quê? 2. Aqui nesse fator, quem não pode ser? Por quê? Porque menos 3 com mais 3 dá 0. Então também eu preciso tirar o menos 3. Tirando esses 3 números, tem alguma outra restrição? Aqui são as únicas 3 possibilidades em que o denominador vai dar quanto? 0. Deu para compreender? Então o domínio da minha função é todos os números reais, tirando menos 3, menos 2 e quem? E 2. Deu para entender isso daí? Esse é o domínio da minha função. Só tiro esses 3 numerais, por quê? Porque na hora que cair um deles,
vai ficar dividido por zero, e divisão por zero não existe. É nossa condição de existência, é a restrição. Deu para compreender isso aqui, amigos? Tranquilo? Tranquilo? Bacana. Mas eu vou um pouquinho mais adiante para fazer isso aqui. Daria para cortar alguém aqui? De cima com de baixo, aquelas questões de cancelamento. Quem que eu poderia cortar aqui? X mais 3 com quem? X mais 3, quem mais? X menos 2 com quem? X menos 2, quem mais? X mais 2 com X mais 2, e aí sobraria apenas quem? Sobraria apenas quem? X menos 1. Aí você vai dizer, professor, então essa função é a mesma coisa que X menos 1? O gráfico o gráfico, mas o domínio não. O gráfico sim, mas o domínio não. Por quê? Quem é o domínio dessa função aqui? Qualquer número que eu jogar aqui não vai dar certo? Vai dar certo. Então, aqui eu posso até chamar de um F-til, tá bom? Ou seja, o gráfico é o mesmo, mas o domínio não. Tá dando para entender? O domínio dessa função aqui seria todos os números o quê? Reais. E o domínio dessa função seria todos os reais tirando esse, mas o gráfico é o mesmo. Tá bom? Vou dar um exemplo aí. Olha para o gráfico. Se você olhar aquele gráfico, é o gráfico da minha reta x menos 1. É o gráfico da reta o quê? X menos 1. E é o mesmo gráfico dessa outra função aqui. Só que tem um detalhe. Se você analisar o gráfico, lá tem uma bolinha aberta. Em qual ponto? No 2. Eu tenho uma outra onde? No menos 2. E uma outra onde? No menos 3. Que são restrições do meu denominador. Deu para compreender o gráfico da minha função, então? Tranquilo, gente? Sim? Bonita, né, essa questão? Dá um trabalhão do caramba, mas é bonita. Cuidado na prova, tá? Vamos lá. Função potência. A função potência ela é determinada não, ela é representada por x elevado a alfa. Só que tem um probleminha, tá? Esse alfa ele pode vir de várias formas. Olha, alfa pode ser um número natural, um número inteiro, um número negativo, ele pode ser um número fracionário, e de acordo com como ele vai variando o alfa, a gente vai ter as variações das nossas funções. Tipo, se você pensar esse alfa aí sendo um número inteiro positivo, tá? Vamos supor alfa igual a 1. Se eu tivesse o alfa igual a 1, eu vou ter x elevado a 1. Concorda comigo? Se eu tiver o alfa sendo igual a quem? A 2. X ao quadrado. Então, cai no caso particular, que são as funções polinomiais. São as funções o quê? Polinomiais. X igual a 3. Função polinomial do terceiro grau. E assim vai. Alguma dúvida? Não? Ok. Agora, se o alfa for dado dessa maneira, o que é que seria? Se esse n for um número inteiro positivo. Como é que ficaria isso daí? Tá, bora pegar um caso particular. Pega o 2. Joga o n sendo 2. Vou facilitar a tua vida. Joga o n sendo igual a quem? A 2. Aí eu vou pegar aqui a minha função. F de x é igual a x elevado a quem? A alfa. Quanto foi que eu falei que o n vale aqui? 2. Então vai ficar 1 sobre 2. Então é x elevado a meio. Tranquilo? Tranquilo? Mas o que é x elevado a meio? Alguém sabe me dizer? É o quê? Muito bem. Raiz quadrada de quem? De x. Então, já tenho funções na forma de raiz. Tá? E isso vai fazendo de acordo com o quê? Com o que eu vou variando o valor do meu alfa. Tá bom? Se eu colocar o n sendo 3, seria o quê? Se o meu n for 3. Pensa aí. Se o n for 3, não vai ser raiz quadrada, vai ser o quê? Raiz cúbica. Tá dando para compreender ou não? Sim ou não, gente? Tá? Se meu n for 5, vai ficar 1 sobre 5. Aí ficaria f de x igual a x elevado, vou supor que o meu n vale 5, tá bom? Se o meu n for 5, vai ficar x elevado a 1 sobre 5, 1/5. Usa a propriedade. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz quinta de quem? De x. Tranquilo? Alguma dúvida nisso daí? Não? Bom,
Aí está o segundo caso, também pode ser negativo, o meu alfa, tá? Quando o alfa é negativo, tem uma pequena diferença, tá? Não vão errar, pelo amor de Deus. 2 ao quadrado dá quanto? 4. E 2 elevado a menos 2? Dá quanto? 1/4. O que acontece quando o expoente é negativo? Inverte. Vai o quê? Inverter. Então essa que é a ideia quando eu tiver aqui, ó. Cadê? Bem aqui. Se aqui for quanto? Menos. Vai apenas o quê? Inverter. A função raiz de x vem para onde? Para o denominador. Essa que é a ideia do sinal negativo. Apenas inverte quando o expoente é negativo. Tudo bem? Propriedade básica aí do nosso ensino fundamental isso daí. Bom, vejam os gráficos aqui, só para a questão de que eu coloquei. Se o alfa é igual a meio, nós temos o gráfico da função raiz quadrada de x, e já entra naquelas condições que eu falei para vocês de restrição, né? O x tem que ser sempre número positivo, porque está na raiz quadrada. Admite número negativo dentro da raiz quadrada? Não. Então basta olhar o gráfico que ele sempre vai ser uma curva acima do zero, tá? Maior ou igual a zero. 1 elevado a x, quando alfa é igual a menos 1, está aqui o gráfico da nossa função, tá bom? Da f de x igual a 1 sobre x. Vamos para a função definidas por partes, para a gente já finalizar a nossa aula. Ok, vamos lá. Função definida por partes. Olha, vocês devem ter estudado algumas questões no Enem de função definida por partes. Já chegou a cair no Enem. Então, talvez você vai dizer, professor, não lembro muito onde caiu, mas já caiu sim no Enem. A função definida por partes, ela é caracterizada por mais de uma função, tá certo? Por mais de uma função, e o intervalo ele vai estar particionado, tipo, bora pensar nessa função aqui, f de x igual a x quadrado, se, tá? F de x igual a x quadrado, se o meu x for o quê? Maior que menos 1. E o f de x é igual a quem? 2 menos x, se o meu x for o quê? Menor que menos 1, tá? O que acontece aqui? Eu tenho aqui, gente, o meu domínio, que é o eixo x, vamos pensar no eixo x, ele está dividido em duas partes. Primeira parte, quando os valores de x são maiores ou iguais a quem? Menos 1. Bora pensar num gráfico aqui para a gente plotar e terminar a nossa aula, tá bom? Olha para cá. Isso aqui não é meu domínio, meu eixo x, o eixo das abscissas. Eu estou colocando uma restrição. Meu x tem que ser maior que quanto? Menos 1. Menos 1 eu vou supor que está bem aqui, tá bom? Menos 1. O que é que vai acontecer? Quando o meu x for maior que menos 1, daqui para cá, ela vai ter uma função. E qual vai ser essa função? X ao quadrado. Está dando para compreender? Para qualquer valor de x maior que menos 1, a função que vai estar representada é a função x ao quadrado. Tranquilo aí? Aí, claro que eu teria que fazer a função quando pega o x quadrado aqui. Quando é menos 1, eu jogo menos 1 ao quadrado dá 1, então ele vai ter imagem 1. Você concorda que esse gráfico aqui, esse gráfico todo, completo, seria o gráfico da função x quadrado? Não seria x quadrado? Só que eu vou tirar essa parte aqui. Por que, professor, você vai tirar essa parte? Porque eu só estou assumindo valores maiores que quanto? Que menos 1. Deu para entender aqui? Tá? Aí eu vou dizer, professor, e agora para os valores que são menores que menos 1? É uma outra função. Que função vai ser essa? 2 menos x. 2 menos x. Então eu preciso fazer uma outra função para essa outra parte do domínio. Vamos lá para o 2 menos x. Primeira pergunta, 2 menos x. Quem é a raiz? 2 menos x. Quem é a raiz? Quem é a raiz? 2. E o 2 é positivo. Então eu vou supor que aqui é o número 1, aqui é o número 2. Então pronto. 2 é a minha o quê? Raiz. Então vai cortar bem aqui. Tudo bem? O 2 é raiz. Pensando bem aqui no 2 menos x. Tá certo? Lembrando lá da função afim, né? O ax mais b. Onde é que meu gráfico vai cortar o eixo y? No 2. Lembrar?
né? Então, corta no 2. Então, esse aqui é o número 1, eu vou supor que aqui é o número o quê? 2. Então, por 2 pontos, passa uma única quê? Reta. Por 2 pontos, passa uma única reta. Então, minha reta seria essa daqui. Tá? Agora você vai dizer, professor, o gráfico é esse? Não, não é esse. Eu vou com calma, preste atenção. Porque os valores de x, eu assumo x para cá sendo positivo? Não, eu só assumo x sendo menores que quanto? Menos 1. Somente os valores de x sendo menor que menos 1. Ah, então bora lá. Eu vou pegar aqui 2 menos x e vou jogar o x sendo menos 1. Só para ter uma ideia. Então ficaria 2 menos esse x, que é menos 1, para determinar a imagem dele nesse ponto, tá? Menos com menos dá mais. 2 mais 1 dá quanto? 3. Então, quando for menos 1, nessa função, ele vai ter a imagem 3. E a imagem 3, 1, 2, 3. Vai ser bem aqui. Bem aqui. Olha para cá. Quando é menos 1, nessa minha outra função, vai ter a imagem sendo quanto? 3. Só que eu preciso verificar que aqui é aberto. O número 3 pertence a essa função aqui? Preste atenção, olha aqui. Menos 1. Esse menos 1 é aberto ou é fechado aqui? Aberto. Se ele é aberto, a imagem vai ser aberta ou fechada? Aberta. Se o x é aberto, a imagem também tem que ser o quê? Aberta. Então aqui é 3, mas é um 3 o quê? Aberto. Tudo bem? Bom, professor, mas ele está falando que é para valores menores. Se é menores, é daqui para cima, ó. É daqui para lá o gráfico. E esse outro gráfico aqui, professor? Eu apago. Por que eu apago? Porque para maiores que 1, que menos 1 é o x quadrado. Então é esse gráfico para maior que menos 1. E para menores que menos 1 é esse outro gráfico. São 2 gráficos porque eu tenho 2 restrições no domínio. Está dando para te entender? Isso é o que? Uma função definida por partes. Por parte. E às vezes eu posso fazer em 3, 4, em quantos eu quiser. Eu posso particionar e colocar uma para cada. Ficou alguma dúvida nessa parte aí? Não? Tá? O gráfico da nossa função. Projeto só para mostrar para eles, por favor. Pronto. Esse é o gráfico da minha função. Está bem melhor na imagem, tá certo? A reta e uma parte da minha parábola. Obrigado a todos. Na próxima aula a gente continua, tá certo? Um abraço.